Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje a live é com a Marina, que é graduada em Produção Cultural pela FAP, em Lazer e Turismo pela USP, técnica em Museologia pela ETEC, Parque da Juventude. Ela atua como educadora em museus e outras instituições desde 2013 e já compôs equipes dos setores educativos do Museu Paulista, Centro Cultural Banco do Brasil, Museu Vicente Azevedo, Pinacoteca de São Paulo. Desenvolve projetos educativos voltados às artes visuais, educação patrimonial e museologia. Ela realizou parte de sua pesquisa sobre relação entre lazer e museus na Universidade de Helsinki, na Finlândia, e atualmente é educadora do Memorial. Boa noite, todo mundo. Olá, Oiê, Marina. Tudo tudo bem? bem? E aí, boa noite. Tudo bem. Tá dando para me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Sim, você tá travando às vezes, mas dá para ouvir com um Ah, delayzinho. então tá bom, mas dá pra me ouvir. Eu acho que aos Dá? pouquinhos Dá vai sim. melhorando a internet. Aqui não Beleza, ajuda muito. tudo bem. A gente vai ver no que dá pra fazer. Papo agora com a Marina, então. Quem chegou aí agora, seja bem-vindo. Oi, gente. Pra gente sobre a tua formação, sobre a tua experiência profissional, que é muito vasta. Tá bom. Acho que são... Tá travando bastante para mim. Tá Galera, travando vocês estão bastante conseguindo aqui também. acompanhar? Para eu saber, para saber se sou eu ou se é a Tainá. Pois é. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Respondam, por favor, se tá tudo bem. Se vocês estão vivos. Acho que sim. Bom, vamos indo. É, só tá travando um Então, pouquinho. tá? Tá bom, beleza. Tá super travando. Ai, meu Deus. Acho que depende de cada um, né? É, O meu acho parece que que é o trava seu, mais. Tainá. É o Pois seu. é. Tudo bem. Vão avisando, tá? Se, se perder muita coisa. Beleza. Então, posso começar já? Pode sim. Então, que nem Tainá disse, produção cultural na FAP, lazer e turismo na USP, técnico em museologia. É uma formação muito multidisciplinar, né? E aí, isso só me traz coisas boas quando atuo como educadora, né? E desde 2013, estamos aí passando em lugares diversos, com características diferentes, características semelhantes, cada um com o seu perfil de instituição, e a gente vai aprendendo muita coisa nesse caminho, né? Então é isso. Posso apresentar um pouquinho então o projeto agora? Ou ficando sério com a Pode. história? A Tem gente queria um mesmo que lado você meio falasse um pouco. engraçado. Tá bom. Tem um lado meio engraçado da história, porque da história do projeto, né? Sempre me disseram para eu virar blogueira de patrimônio, porque, enfim, na época estava meio que à frente a um grupo de pesquisa de patrimônio na instituição que eu trabalhava, e aí eu fiquei pensando, blogueira de patrimônio, sempre vi blogueiro, enfim, de viagem, blogueira de professores de história, sei lá,
coisas mais separadas, assim. E aí, um belo dia, eu decidi botar essa ideia em prática e ver no que dava. Então, eu fiz um Facebook, um álbum de fotos no Facebook com as fotos da minha viagem que eu pude fazer durante meu intercâmbio, quando eu fui estudar museologia lá na Finlândia. E aí eu começava a fazer umas piadas, assim, como se a história fosse a minha namorada, e colocava na legenda das fotos. E aí começou uma coisa meio humorística nesse sentido. E aí agora, quando eu passei essa ideia para o Instagram, no fim do ano passado, eu percebi a responsabilidade que eu comecei a criar para mim mesma ao disseminar esses conteúdos, essas experiências que eu tive, né, no acontecimento, na hora de tirar essas fotos. Então, aí eu comecei a pensar como é que eu posso juntar essa responsabilidade de discutir certos assuntos com essas fotos, pensando em problematizações, pensando em não propagar o discurso da história oficial ou os discursos hegemônicos aí, né, que a gente tanto discute. Então, ainda continuo com um pouquinho de humor nas postagens e dando umas cutucadinhas, assim. Então, eu espero que elas continuem dando certo. Como eu disse para a Tainá, eu tomo muito cuidado com esses conteúdos. Sim, eu tomo muito cuidado com esses conteúdos, mas também não deixo de tentar fazer as pessoas rirem. Enfim, afinal de contas, é esse o propósito, né? A história continua sendo a minha namorada e aí, a partir disso, a gente vai propondo reflexões aí que são importantes. É basicamente isso. Não, e é incrível, eu acho incrível, assim, eu apaixonei pela página. Acho muito legal, tem que alimentar mesmo. Sim, dá um trabalhinho, né? Mas a gente tenta. Sim. Então, Marina, e para você, o que é o patrimônio cultural? Tá. Quando eu penso em patrimônio, quando converso isso em visitas, né, seja em qualquer instituição, museal, centro cultural e tudo mais, eu gosto de pensar numa abordagem que vai do micro para o macro, a questão do patrimônio. No sentido de eu, pessoa, né, tenho o meu patrimônio, e ele é material, imaterial, enfim. Pessoa, aí grupo de pessoas, né, famílias, enfim, bairros, cidades, estados, país, como uma nação e talvez mundial, né? Tem essas esferas do micro para o macro. E todas essas atribuições de valor têm a ver com esse patrimônio que a gente atribui a nós, né? Então, tudo depende disso. Cada grupo, e aí digo grupos micro e grupos macro, vão atribuir valores a determinadas coisas. Enfim, festejos, canções, receita de bolo, herança familiar, de tudo, né? Mesas, prédios, cofres, de tudo. Então, essas pessoas vão atribuir valor àquilo e isso sim faz daquilo um patrimônio. Então, não tem muita regra para se dizer como, enfim, um patrimônio deve ser. Cada cultura, cada civilização, cada sociedade vai entender seu patrimônio da maneira que lhe convém, né? E aí, enfim, para mim, acho que cabe essa reflexão aí. Essa é a parte realmente difícil até de fazer o juízo de valor de uma obra, né? Quando a gente fala o que Também. é o patrimônio, uma obra de arte, como se atribui valor, isso é tão delicado, né? Que é como você disse, vai depender muito do que é importante para aquela comunidade, ou para uma pessoa, que nem aconteceu aqui, né, no trabalho que a gente fez do resgate dos bens da barragem do Fundão. Tinham bens lá que talvez anteriormente nem teriam um valor, sei lá, histórico, artístico, que, né, muitos considerariam importantíssimos e tal, mas são bens das pessoas que passou a ter aquele valor marco temporal ali, né? Porque aconteceu um evento traumático, difícil, né? E gera uma memória daquele
daquele momento, que Sim. infelizmente foi um momento muito triste, muito ruim. Sim. Então, de fato, são coisas que muito... sofrem ressignificações também, né? A gente lida com isso a todo momento. Exatamente. E como que você pensa o trabalho educativo, como que ele agrega valor ao trabalho da preservação do que foi restaurado, de um bem que já foi restaurado? Como que essas áreas trabalham juntas, assim? Sim. Uma coisa sempre interfere na outra, né? E aí eu gosto de pensar na ideia, por exemplo, partindo do restauro. O que a gente precisa, como o educativo, a educação pode conversar com o restauro antes da restauração do objeto, sei lá, da coisa em si, e depois, né? Quais são as atividades que acontecem nessas duas fases aí, a princípio? Antes do restauro, é muito interessante a gente compartilhar conhecimentos de como as decisões foram tomadas, de que tipo de, sei lá, que tipo de solução química eu usei aqui para conservar, restaurar, para limpar esse verniz, esse quadro que estava aqui, se esse quadro, enfim, merece um tipo de tratamento X ou Y, qual foi a pesquisa que eu levantei dessa escultura, desse santo aqui, né? Então, todas as informações do pré-restauração, elas são muito importantes para o educador. Por quê? Depois que a peça estiver lá exposta ou em uso, enfim, as pessoas vão ter curiosidade. Ah, entendi. Então, antes era de um jeito, agora é de outro, mas por quê? O que aconteceu nessa transformação? Como ela aconteceu? Então, é muito interessante a gente dialogar nesse sentido, para a gente trabalhar junto e enriquecer um trabalho do outro, né? Eu gosto... Claro. Vou contar uma historinha, pode? A historinha Claro, da escultura. Em um dos museus que eu trabalhava, tem uma escultura de mármore, bem no corredor, assim. E logo em seguida tem várias outras esculturas de mármore, de nus femininos, e só essa escultura não tem redoma, né? Não está no vidro. E aí todo mundo perguntava, se no museu não pode tocar, por que essa daqui não está dentro do vidro também, né? Então essa pode tocar, não pode? Enfim. Aí a gente começa a conversar, né? Porque aqui no museu existe um monte de regra que não pode correr, não pode encostar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí eu tô aí, contando para as pessoas o que um restaurador, que o pessoal da conservação faz. Por que não pode tocar nas obras do museu, enfim. Sua mão é gordurenta, seu bafo causa dano à obra. Tem uma série de informações que as pessoas precisam saber para compreender aquela regra, né? Então, essa escultura que não tinha o vidro, ela estava numa posição deitada, assim, né? De uma mulher, meio que assim, bem classicona. E as partes mais danificadas dela eram o seio e a bunda. E aí todo mundo achava engraçado, né? A escultura tem o peito e a bunda mais escuros, assim, né? Porque o mármore pega a cor. E aí eu fui pesquisar por quê, enfim, qual era a história dessa obra, junto com as informações que tem na legenda do lado dela, qual a composição daquele material, por que aquele mármore ficou danificado daquele jeito. Aí descobri que aquela escultura ficava na sala do ex-dono dela, então eu já imaginei, tipo, sei lá, um vô bem rico, com uma escultura gigantesca no meio da sala, assim, que os netos passavam, os filhos passavam e passava a mão na estátua, assim, sei lá, moleque fazendo piada, sabe? E aí foi danificando a obra com o passar do tempo. E aí as pessoas perguntavam, então, por que quando ela veio para o museu, por que vocês não limparam a obra? Aí eu falei, bom, também foi outra informação que eu precisava saber, né, para passar para as pessoas. Nesse caso, como cada peça é uma peça, o tipo de mármore lá, ele não tinha uma impermeabilização que garantisse a saúde da obra. Então, talvez se lavassem aquela estátua, sei lá, se limpassem, se escovassem, se passassem um ácido para deixar branquinha, ia deteriorar mais ainda. Então, a solução, a decisão que o pessoal da conservação escolheu na época foi manter a obra daquele jeito e não causar mais dano, né? Então,
essas discussões, elas abrem muitos caminhos para outras discussões sobre por que preservar, o que preservar, para quem, a quem aquilo representa, né? Enfim, por que que uma obra tem vidro e a outra não? Acontecia a mesma coisa nos quadros expostos. Às vezes tinha quadro minúsculo que estava numa caixinha de vidro. Aí um quadro gigantesco estava sem vidro nenhum, só com uma cordinha por fora, né? Por que que cada item precisa de um tratamento diferente? Então, às vezes, e aí já abrindo meu coração, às vezes eu sentia que eu tinha que buscar certas informações por mim mesma, enquanto educadora. Sim. Ao passo que eu poderia ter ali meus colegas do restauro conversando comigo e me dando informações e, né, como eu disse, um alimentando o trabalho do outro, né? Porque sim, eu penso que a importância da restauração é manter e fazer de tudo para que aquele bem fique, permaneça na sociedade, né? Mas é isso, não basta ele estar bonito, ele estar renovado, restaurado, todo lindão lá de novo. E aí, como que as pessoas entram em contato com aquele conteúdo? Como que as pessoas vão olhar aquilo? Como as pessoas vão se conectar com aquilo? Com aquela igreja, aquele prédio, aquilo, enfim, aquele objeto, sei lá, seja qual for. Aí vem a próxima pergunta, né? Que é uma dúvida bem comum, assim, pra gente. Como é possível reconstruir esse sentimento de pertencimento, de identidade através da educação, pós um processo de restauro, ou mesmo antes, né, de ser feito um restauro? Como que é esse trabalho? Uhum. O educador, quando a gente trata de educação patrimonial, né, a gente sonha que a gente vai ter contato com as pessoas, com a comunidade, e ali ou reforçar um vínculo que já existe, ou retomar esse vínculo, se ele já existiu e estava enfraquecido, a gente espera que esse vínculo se retome, mas nem sempre isso acontece, né? Porque, como eu disse, tudo depende da atribuição de valor que aquela sociedade, aquele grupo dá àquele bem. Oi, perdão? Não ouvi. Deu uma travada aí. Eu perdi um pedaço. Travou em que parte? Que parte travou? Tu estava falando sobre ou aumentar o vínculo ou aí travou. Tá. Então, a gente espera, enquanto educador, que a gente possa restaurar algum vínculo, fortalecer esse vínculo, se ele já existia e ficou enfraquecido ao longo do tempo, mas ainda tem o resquício, a gente espera fortalecer ele. Valor que a sociedade atribui ao bem, né? Aquele objeto, aquela festa, aquilo tudo. A educação patrimonial e as atividades educativas, elas podem provocar experiências muito significativas que talvez possam religar algumas conexões aí, ou criar conexões novas, né? Então, por exemplo, eu fico muito emocionada, lembrei agora, outra historinha. Eu estava com um grupo de idosos numa exposição de arte contemporânea e uma das obras era uma mesa de bilhar. E aí a gente estava conversando sobre memórias, sobre, enfim, histórias das vidas deles. E aí eu perguntei, falei, nossa, vocês vieram para o museu e dentro do museu vocês acharam coisas velhas e coisas novas, olha que interessante. E aí a gente estava discutindo sobre como a história deles, como eles enxergavam que a história deles estava ali dentro daquele museu. E eles foram contando. Aí, diante da mesa de bilhar, eu falei, como que a mesa de bilhar pode representar a sua história? Será que ela representa ou não? Aí o moço falou, representa sim. E aí contou a história de memórias dele do bar, do avô dele, lá. Enfim, retomou uma série de coisas, né, a partir de uma simples mesa de bilhar dentro de um museu. Então, nesse sentido,
é possível reconstruir coisas. Claro que com políticas públicas, com ações institucionais de longo prazo e tudo mais. Situações ideais e espero que um dia isso aconteça. Né? Para que esse vínculo construído permaneça, né? Também não adianta nada ser uma ação pontual e aí depois ficar esquecida, né? A memória, ela é algo a ser preservado e também, enfim, ela pode ser preservada para o bem ou para o mal, não é? Há sempre esse campo de tensão aí que a gente lida. Mas, se aquele bem não faz mais sentido para aquela comunidade, como é possível retomar esses contatos? Se vem Voltou? Ai, voltou. Enfim, se acontece, enfim, a perda desse laço, de fato, como eu estudei recentemente, aqui na Zona Leste de São Paulo, haviam algumas casas de, enfim, engenhos antigos, assim, do século XVIII. E a população que foi herdando esse terreno, esse lote de terra, eles não viam mais sentido naquelas construções de pau a pique que tinham lá, enfim, que foram feitas por indígenas, e enfim. A educação patrimonial pode recuperar esse vínculo. Voltou? Ainda está travando, gente? Quem está travando? Rafael disse que está travando. Então, agora eu tô. Voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Pronto. Aonde eu parei? Aí. Nossa, eu perdi um pedação, porque travou por muito tempo aqui pra mim. Qual pedação você parou? Tu tava falando sobre... Você tinha acabado de contar a história da mesa de bilhar no museu. E aí começou a falhar um tanto. Tá, peraí. Deixa eu lembrar. Enfim, eu contei o exemplo da mesa de bilhar para falar do valor que as pessoas atribuem às coisas, né? Então, depois que aquele senhor disse que dentro daquele museu estava uma mesa de bilhar que retomava uma série de lembranças dele, aí sim a expectativa de um educador, pelo menos a minha, de conexão com a memória, com a importância da memória, com a importância de preservar a memória, foi estabelecida. Né? Mas tem vezes que isso não é possível, porque essa atribuição de valor já não existe mais. Que nem o caso das construções de pau a pique, enfim, que tem aqui na Zona Leste, que tinham, né? Em uma determinada parte da Zona Leste de São Paulo, e que parte da população que herdou esses lotes de terra foi ela mesma destruindo essas construções feitas pelos indígenas nos séculos XVIII, se eu não me engano. Inclusive, minha madrasta me contou parte dessa história, ela estava presente. Enfim, as pessoas não viam mais sentido em preservar aquilo. Eu contei tudo isso só para falar isso. As pessoas não viam mais sentido em ter uma casa de pau a pique que foi feita por indígenas no meio de um terreno, sendo que eles podiam ganhar dinheiro com a venda desse terreno, entendeu? E essa casa impedia essa venda porque na época a casa era tombada. E aí ela foi sendo depredada aos poucos. Ela foi destombada, destruída e aí pôde-se vender o lote, entendeu? Isso acontece relativamente bastante, né? Às vezes nem destombam, né? Às vezes deixam abandonado até cair para poder... Triste.
sim, acontece também. Então, assim, eu não sei se você ouviu essa parte, é muito importante a continuação desses exercícios de educação e patrimônio, né? Uhum. São muito importantes as ações pontuais, óbvio, mas as políticas públicas, o ensino formal, enfim, precisa ter toda uma rede de importância e serviços conectados para que isso se torne um hábito. Discutir sobre memória e preservar ou não, e preservar essas escolhas de preservar ou Sim, não, entendeu? Para que elas possam ser disseminadas e serem e se transformarem em algo do cotidiano das pessoas, né? sim. E não só atividades isoladas. Assim. Exatamente. Fazer com que as pessoas reflitam nisso naturalmente também, né? Porque Uhum. eu achei muito interessante quando você falou assim, que a gente escolhe o que preservar e o que silenciar também, né? Então, Sim. às vezes, a gente Uhum. pode exercitar desde pequenos até, né? Esse trabalho do que a gente quer preservar da nossa memória, da nossa história, o que não é importante, ou o que pra gente é interessante ressignificar ou silenciar, Sim. enfim. Porque às vezes a gente acaba silenciando injustamente coisas que deveriam ter voz, né? Uhum. Memórias que deveriam ter voz enaltecendo outras que às vezes não têm significado nenhum para alguma comunidade ou para alguma pessoa, enfim. Daí Sim. simplesmente é preservado por preservar, porque é importante, a gente sabe que é importante, mas uma coisa que a gente sempre sabe também, e deve ser muito forte também na tua área, é que não adianta a gente devolver um bem para uma comunidade que não está interessada nele e não vai manter aquilo. A gente faz um Uhum. trabalho pontual, né? Mas se não tem essa consciência e o pertencimento à identidade, é um trabalho perdido, né? Você vai restaurar um bem, vai gastar um tanto ali, que o valor geralmente é muito alto, para Uhum. depois começar a cair de novo, Sim. né? É muito legal você trazer isso porque é, essa discussão dessa disputa do campo da memória de quando, enfim, que pressupõe, né, que preservar algo significa silenciar algo. Essa Uhum, discussão ela é relativamente recente, principalmente em questões de política pública para sim, preservação, né? Então, como, enfim, a gente estuda aí, os órgãos oficiais estatais de preservação na sua trajetória, eles têm uma imposição, né, do que preservar ou não. Então, sempre uhum, vem aquela noção da história dos dominantes ser a história oficial, é a história correta e é a única a ser preservada, né? Todos os seus símbolos estão em pé, mas os outros sim, símbolos, as outras, enfim, as outras vozes, como você disse, as outras representatividades são realmente apagadas, né? A sim, gente vê essa tensão, essa disputa aí há muitos anos. E ela é extremamente violenta e simbólica, né? uhum, Apagar a memória, de fato, enfim, é um exercício, é uma estratégia de dominação, né, com cultural, certeza. nesse sentido. Ela é praticada há milhões e milhões de anos. Então, agora, com as reformulações, os museus se repensando, as pessoas reivindicando seus lugares de fala. Então, ouve-se muito sobre museologia indígena, sobre movimentos negros pensando em preservação de memória. Então, o fortalecimento dessas novas frentes aí é um negócio muito legal que a gente está vendo no cenário da Que memória no bacana. geral, assim, né? E, e é isso, há muito tempo, durante muito tempo, foi essa lógica. Se você preserva uma coisa, você exclui a outra. Agora, a impressão que eu tenho, e que tomara que ela vire verdade, é que a gente consiga compreender que
cada sociedade pode definir o que quer fazer com a sua memória, que não existe um jeito certo de preservar ou apagar. Enfim, e a gente tem possibilidade de ressignificar muita coisa, de, enfim, trocar olhares, subverter a única visão da história. Sim. E, enfim, e criar novos saberes, novos conteúdos, novas conexões, sabe? E, enfim, eu estava pensando comigo, assim, sobre o caso que ficou famoso, até discutir na página, sobre derrubada das estátuas dos caras lá, escravagistas lá, traficantes de pessoas negras. E aí, enfim, achei uma mobilização muito interessante que gerou outras mobilizações em outros lugares, de diversas maneiras. E aí eu fiquei pensando numa escultura que tem aqui em São Paulo, no Largo do Café, que é uma escultura do Zumbi, colocada, acho que, sei lá, na gestão do Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo. E que eu saiba, assim, a prefeitura raramente, na minha vida, assim, eu me lembro de ter visto a prefeitura colocar uma escultura, seja ela qual for. As esculturas sempre estiveram lá ao longo da cidade, aqueles símbolos sempre estiveram lá, reforçando, sei lá, Dom Pedro, monarquia, galera da ditadura, sabe? Enfim. E aí, quando eu vi aquela escultura do Zumbi no Largo do Café, que era onde os barões do café iam lá para negociar suas sacas de café, e aí botaram uma escultura do Zumbi lá, eu falei, gente, olha como isso é simbólico, a escultura dessa pessoa aqui, né? E por que não outras esculturas também pela cidade, né? Fico pensando se em São Paulo se a gente ia derrubar várias esculturas, ou colocar mais esculturas, tipo, escultura de indígena, escultura de não sei o quê, escultura, sabe? Todo mundo devia ter a oportunidade de falar, eu quero uma escultura de tal pessoa em tal lugar. E aí toda a cidade ia ficar cheia de escultura, e, enfim. Enfim, estava brisando sobre isso, nessa possibilidade de difundir outras visões, né, desse mesmo processo e história que a gente está junto, né? A história não para, é um processo muito doido. E assistindo Dark, também, cada vez mais eu fico doida, né? Sim, muito dinâmica. Pessoas que trabalham com tempo, arqueologia, história, museologia. Se vocês não assistiram Dark e não pensaram sobre a relação que a gente tem com o tempo, para além da academia e tudo mais, assim, sugiro começar a pensar. Eu vou assistir. Por favor, tô curiosa assista. Agora. Eu até dormi mal esses dias aí. Muito é bom. Verdade. Mas isso que você falou é muito interessante, porque quando aconteceu isso com a escultura, né, essa derrubada da escultura, muita gente perguntou o que eu penso. Falei, difícil falar o que eu penso, porque não tem um certo e errado, né? Você tem várias possibilidades e várias conclusões possíveis, né? Tu pode criar um museu do opressor, tu pode ressignificar, tu pode... Enfim, tu pode fazer tantas coisas, né? E julgar isso como certo e errado é complicado, né? Falar assim, não... Bastante. Foi errado eles terem derrubado. Tá, mas assim, até isso eu tenho dificuldade de falar, porque não é meu local de voz, né? Eu não fui... não sei se existe reencarnação, talvez em outra vida sim, mas nessa eu não faço parte de um grupo que foi oprimido e silenciado por tanto tempo, cuja todas as tentativas de ser notado, de ser visto, foram falhas, e aí chega ao ponto de sentir essa revolta tão grande e ter que derrubar uma escultura para as pessoas ouvirem esse clamor, né? Tipo, esse grito, né? Então, é muito difícil mesmo falar sobre isso, né? Eu realmente... Não tenho aproveitar até para dizer aqui, se mais alguém perguntar, eu não sei o que pensar sobre isso, não sei o que eu faria, e eu acabo assim, eu gosto de pensar sobre o assunto, acho que é importante debater, mas enquanto restauradora,
cenário, acho que eu iria me ater basicamente a, se alguém falasse, restaura essa escultura para mim, e aí a gente avaliar se dá para restaurar ou não. Mas assim, o que deve ser feito com ela, eu já não gosto muito de fazer parte dessa decisão, sabe? Eu não iria gostar de fazer parte dessa. É muito difícil, muito delicado, de É fato. difícil Você mesmo. falou muito bem. Mas aí eu fico curiosa, assim, porque quando a gente se conheceu, né, foi através dessa página que eu fiquei fã de cara, assim. Para quem entrou depois, dá uma passada na página da Marina, que é sensacional, ficando com a história, ficando sério com a história, e conheçam mais o trabalho dela. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, você é uma das poucas educadoras que eu conheço, assim. Eu sei que tem várias, mas parece que nossa área tem um abismo, né? Apesar de serem tão necessárias uma para a outra, né? De que adianta um trabalho meu sem o seu, né? Não tem como. Deveriam ser um trabalho sempre feito em conjunto, né? E daí eu fiquei pensando que como você vê a relação entre o conservador restaurador e o educador, como que é na sua experiência? É delicado também essa pergunta, porque cada instituição tem uma postura em relação a isso. Então, por exemplo, tem instituição que o restaurador atende público, ou seja, ele também faz o trabalho de educador. E aí, nesse caso, as coisas são muito próximas. Tem instituição que são núcleos totalmente distantes e diferentes, né? Então, tem instituição que terceiriza ou um ou outro, ou os dois serviços, né? Então, a gente sempre tem vários abismos nessas situações em que o restaurador não é a mesma pessoa que faz a visita educativa, sabe? Então, de uma visão geral, assim, eu acho que toda instituição tem esse problema, né, de aproximação dos profissionais das áreas, dos núcleos que a compõem. Se a instituição é muito grande, é cada vez mais distante, né, essa relação. Se a instituição é menor, é mais próxima. No museu que eu trabalho atualmente, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com todas as áreas existentes dentro do museu, então está sendo uma experiência muito legal. Já trabalhei no museu também que eu era aprendiz lá das meninas do acondicionamento, enfim, da preservação dos objetos, e também fazia visita. Então, é muito complicada essa não relação, sabe? Mas, a depender muito da instituição, eu acho que elas deveriam trabalhar mais para unir os funcionários nesse sentido, nas trocas de informação, nas trocas de construção das coisas mesmo, sabe? Sempre que possível e não só em situações isoladas, né? Então, uma coisa e aí toca no meu coraçãozinho, assim, puxando a sardinha para os educativos e educadores, o educador é a ponta que está lá com as pessoas. E geralmente, quase sempre, toda vez, o educador é visto só como uma pessoa que atende público. Ou seja, ele só precisa ler um papel com vários tópicos e transmitir aquela informação para a pessoa, né, que está ali visitando. Só que não, a gente não, pelo menos os educadores que conheço, confiam no trabalho, não atua. A gente atua muito com compromisso com a educação em museus, enfim, sempre problematizando e tentando transformar o museu o espaço mais democrático possível, fazendo com que as pessoas se apropriem desses espaços que são delas também. Mas, de fato, a gente está nessa ponta. E aí, se um setor é visto só como a ponta, ele já tem essa carga de ser distanciado, entendeu? A própria instituição promove isso, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, né? Então, acho que todas as áreas que pertencem ao museu, elas deveriam ser
em igual importância, de uma maneira mais horizontal possível, e todas vistas como parte do pilar, assim, desse museu, dessa instituição, enfim, para que nenhuma ficasse distante ou em detrimento da outra, sabe? Com Porque, certeza. enfim, uma parte depende da outra. Não existe uma parte que é isolada e que funciona sozinha, sabe? Sim. Enfim, E não acho só que é nas basicamente isso. instituições, né? Nas empresas, em todos os trabalhos que a gente faz, assim, desde que eu te conheci, que a gente começou a conversar, eu já aprendi tanto e é um diálogo tão rico, né? A gente às Uhum, vezes fica muito dentro da nossa bolha, né? Da nossa área, aí só conversa com restauradores, é. tem muito contato com historiadores também. Aí a gente fica com aquela visão. Aí de repente fui conversar contigo, você me apresentou uma outra visão, que eu falei, nossa, realmente pô, é tão rico, né? Uhum, Eu acho que isso deveria acontecer sempre, assim, esse estreitamento das relações da gente, independente das instituições, independente das empresas, enfim, enquanto uhum, profissionais com mesmo, ter uma certeza. consciência Uhum, do limite de atuação de cada um, da necessidade desse trabalho ser feito em equipe, né? De uhum, hora a minha atuação enquanto restauradora vai até aqui, né? Eu posso até estudar a tua área e, né, por conta própria e aprender alguma coisa, mas eu não vou ter a mesma capacitação para atuar que você, né? uhum. Então, E você tem a sua vice-versa, né? formação Uhum, e vice-versa. Então, assim, eu acho muito importante essa integração das áreas, né? uhum, Que total. faz Então, muita falta. Teve alguém que tem uns comentários aqui que a gente vai ler daqui a pouco. tem vários! Eu não consegui ler, ler tudo enquanto fala, a gente conversa. Mas teve alguém que falou aqui em cima que eu achei exatamente isso que a gente busca, que ele falou, o Léo Vieira, né? Ele falou, falta também que a sociedade civil seja parte do processo de escolha do que deve ser preservado, conservado e restaurado. Com certeza. Por muito tempo foram instituições governamentais que, isso aqui é patrimônio, pá, né? E hoje a gente tem tentado mudar muito isso, né? Assim, buscando, óbvio, a gente trabalha muito com os bens que já são tombados, mas também ter esse diálogo sempre com a comunidade. Eu mesmo já sempre relato, né? Já passei algumas situações frustradas, assim, de ter feito a obra, ter feito, né, ir por alguma empresa fazer uma obra e tal, que a comunidade não queria. E tá lá no depósito até hoje. Pode ser tombado, pode ser o que for, a gente não quer. Né? Então, o que adianta, né? Assim, É. Aí, nesse caso, é só o milagre mesmo. só um Assim, milagre. o Com que a certeza. educação patrimonial poderia fazer, nesse caso, sem impor a noção de que aquela obra ali que você restaurou, que era, enfim, aqueles bens que você restaurou são importantes para eles? Não haveria, a princípio, eu acho que não haveria uma solução democrática para reconstruir o Uhum, laço exatamente. dessa comunidade com essas peças, entendeu? Então, é Exatamente. complicado, assim. O educador não faz milagre, de fato, mas é muito legal quando dá certo, sabe? Quando o trabalho consegue alcançar objetivos, assim. Já vi acontecer, mas são, como eu disse, são situações isoladas e estão bem atreladas com política pública, Sim, de turismo, de participação social, de preservação, IFAM e níveis menores de políticas e órgãos de preservação. sim, Enfim, é, é isso, né? O que se preserva, o que não se preserva, diz muito sobre quem manda nas políticas públicas. sim. A Débora falou aqui, né? Uma grande amiga e colega de trabalho. A educação do patrimônio tem que sair do entendimento de comunicar o que é patrimônio e partir do pressuposto do patrimônio como uma apropriação social, né?
Uhum. Acho que é Justamente. bem por aí. O Léo E, falando, falta o conceito de processo museológico posto em prática. Ô, Léo, Léo. Ô, Léo, é o nosso sonho, não? assim, meu pai falou aqui, né, o Pedro, mas a obra que a comunidade não quer conta a história daquela comunidade também. Sim, por isso que a gente trabalha na preservação delas também, né? Mas é por isso Sim. que é tão importante o trabalho da educação patrimonial, né? Da educação cultural, porque as pessoas que vão manter aquele bem conservado após o nosso trabalho de conservação e restauro é a comunidade. Então, se você Uhum. restaura lá e tal, deixa tudo né, impecável dentro dos critérios de restauro, aí as pessoas não usam, fica lá abandonado, então quer derrubar para fazer outro, ou quer repintar tudo. Tipo, a gente não tem como também ficar fiscalizando tudo o tempo todo, né? As pessoas têm que ter consciência de que aquilo é delas, né? E que elas têm que cuidar, assim, o ideal acho que seria esse, né? As pessoas, independente da Uhum. crença, do que for, as pessoas terem consciência que aquilo é a história deles, é a memória deles, faz Uhum. parte, né, dessa construção e que deve ser preservado independente do que ele acha daquilo. Acho que seria Sim. o Aí perfeito, né? Mas é sim, muito complicado chegar nesse ponto, né? sim. Aí nesse caso, eu acho que seria um caso de trabalhar a ressignificação, né? Exatamente. Porque, enfim, se isso se fosse do interesse também local, né? Ok, Uhum. essa coisa não representa mais a gente, mas faz parte do nosso passado. Se essa consciência existir, e ela pode existir, é óbvio, aí a opção da ressignificação, ou botar, sei lá, no museu da cidade, numa escola, Sim, ou usar como material de educação para, enfim, analisar a iconografia, analisar uma série de outras coisas, também é possível, né? Mas é isso, como eu disse, nessa situação específica, se a educação patrimonial for lá e enfiar a goela abaixo da comunidade, que aquilo ali é importante, já deixa de ser educação, sabe? Já deixa de ser um monte de sim, coisa. Então, só perpetua a noção de hierarquização das decisões da preservação, da memória e tudo mais. verdade, verdade. E Né? aí dificulta o nosso trabalho, né? Das nossas áreas, né? Porque Uhum. daí você até quebra a comunicação que a gente tem com a comunidade, né? Elas já se Não. sentem oprimidas naquela decisão, né? É Sim, com complicado. certeza. Uhum. E aí vem uma pergunta, assim, como que é ser restauradora no século... Ó, restauradora. Educadora no século XXI. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam? Quais os benefícios? Enfim, como é ser educador hoje? Sim. Eu, primeiro, eu preciso dizer que eu falo como educadora de São Paulo. Enfim, porque eu imagino que São Paulo centro, né? Eu imagino que cada estado, cada região assim tenha coisas em comum, é óbvio, mas tenha também diferenças, né? Nos modelos de gestão, se é gestão pública, se é gestão mista, se é gestão privada, enfim. Mas de uma maneira geral, a gente sempre, como eu falei, né? Como a gente é visto dentro das instituições como não somos vistos como uma peça estruturante das relações que se dão ali, a gente sempre está meio que na margem, então a gente é sempre uma das primeiras frentes a serem demitidas quando vem uma pandemia, por exemplo, a gente está sempre sofrendo com diminuição de verba, sei lá, essas coisas de tipo progressão de carreira, sabe, essas coisas de se Sim, você é educador, você, sei lá, pode coordenar uma equipe ou ser educador. Depois você vai ter que descobrir novas coisas, assim, se você quer ampliar os seus horizontes. Não tem nenhum problema nisso. Mas a gente esbarra sempre nessas questões, né?
de sermos meio que marginalizados nas instituições, ou serviços terceirizados, e aí a gente não consegue construir um trabalho de longa duração. Isso enfraquece muita coisa, enfraquece as relações de trabalho, né? Terceirizando os educativos, contratando por PJ, enfim, as relações de trabalho ficam bem problemáticas, interfere na relação com a comunidade, nos vínculos que a gente pode estabelecer com a comunidade, né? Se não um trabalho de longa duração, média longa duração, pelo menos. Que mais? A gente sempre se esbarra na questão da profissionalização do educador, e aí não quero discutir muito isso, mas o educador pode ser formado em várias coisas, em matemática, em engenharia, em biologia, história, arquitetura, enfim, tem essa possibilidade, sabe? Enfim, não é que os museus... não é regulamentado, tem a parte boa e a parte ruim de não ser regulamentado, né? Tem o time que quer regulamentação, tem o time que não, tem conflito de interesse dentro disso também, então eu não quero entrar nessa discussão porque, enfim, ela não acaba, complicado. Né? É complicado. Então, você vai regulamentar, vai virar profissão? Beleza, então quem é educador é formado em quê? Tem faculdade para educador? Não existe, então teria que formar um curso? Mas tem curso disso, daquilo, mas aí você limita o conhecimento do educador? Mas não sei, sabe? A gente lida com impasses dessa magnitude a todo momento. E eu acho que é basicamente isso, né? E aí ressalto de novo, acho que toda essa situação incluindo de sermos um pouco distanciados do restauro, de termos esses problemas de verba, de marginalização das instituições no geral, né? E da profissionalização, eu acho que quando a galera começar a entender que educação tem que ser uma base de tudo e não só um tapa-buraco ou uma coisa que vem depois ou como uma parte só do processo, a gente vai ainda enfrentar bastante problema. Quando acontecer, e espero que aconteça, meu lado esperançoso ainda existe, se é que é possível, espero que a educação em museus possa, de fato, ser compreendida e ser praticada como uma parte estruturante desse museu, bem como a conservação, o restauro, bem como outros processos museológicos, enfim, bem como a galera que atende público, a galera que controla público, entra e sai, sabe? Sim. Recepcionista, enfim. Integração. Grande parte dos problemas que são comuns às nossas áreas poderiam ser resolvidos, né, com essa horizontalidade dos processos e das relações entre as pessoas nas instituições, sabe? Sim, com certeza. Nosso tempo está quase acabando, mas vou tentar só ler que alguém fez mais alguma pergunta. Se a gente não conseguir responder tudo, pessoal, vocês podem mandar para a gente também no privado, que a gente responde depois, né? No direct. Com certeza. Teve alguém que perguntou aqui, quando pensam em derrubar um patrimônio, há alguma instituição, entidade ou órgão para avaliar essa decisão ou simplesmente o fazem? Eu já vi os dois. Eu já vi o caso de... Né? Lá no Rio, por exemplo, né, derrubaram uma igreja barroca, né, que era muito importante creio, para o acervo brasileiro, né? E era uma igreja do Rosário, se não me engano, e se não me engano era do mesmo riscador, né? Não sei se eu estou falando certo, se o Alex estiver, ele vai me corrigir, que seria o arquiteto, né? Que fez aqui de Ouro Preto e é de Mariano. Era uma planta similar, assim, arquitetônica, bem barroca mesmo. E ela foi derrubada, destombada, né, pelos órgãos mesmo de patrimônio para passar uma avenida. Então, isso aconteceu, já vi isso acontecer, e já vi acontecer de deixarem cair para
poder fazer um prédio para, enfim, usar o terreno e construir outra Sim. casa. Uhum. Isso realmente, infelizmente, acontece. Acontece Exatamente, bastante. para abrir a Presidente Vargas, acontece bastante. Uhum. Aqui em São Paulo, recentemente tiveram alguns movimentos, acho que foi Vila Mariana, se não me engano, enfim, Entendo. especulação imobiliária a mil, querendo derrubar umas casinhas de uma vila operária, se eu não me engano. E aí achei interessante, a Uhum, comunidade se organizou para não deixar que as casinhas fossem destruídas. que legal. Se eu falei besteira, alguém fala aqui. Mas eu achei interessante. Então, tem esse movimento da especulação imobiliária querer destombar, querer destruir, né? Usar o patrimônio Uhum, para interesse econômico próprio, mas também existe também a comunidade se posicionando contra ou a favor, né? Claro que sim, cada caso é um caso, né? claro, A gente sempre tem que analisar caso a caso, sem tentar generalizar todas as situações. Mas é isso, ao mesmo com tempo que certeza. tem a Vila Maria Zélia, aqui em São Paulo também, que também é uma vila operária, aí em outra região de São Paulo. Tem alguns galpões que são tombados pelo órgão municipal, se eu não estou errada, e que eles estão lá deixados para ruir mesmo, para, enfim, Uhum, aquele terreno possa ser usado para outra coisa. Né? que dó. É, Ah lá, estão mas falando, penduraram nos portões das casas folhetos, contando a história da vila. Foi uma Jesus, mobilização que muito maravilha. legal. Sim. Uhum. Aí Não, o mas Léo que falou que os bacana, órgãos né? existem, Essa mas não funcionam como deveriam. É como sempre, né? triste, como sempre. Tem que melhorar, né? Eu acho que deixar de existir os órgãos não pode, mas tem que melhorar eles, com certeza, Sim, gente. e essa E geração também, nossa, eu acho que o nosso papel de geração Coca-Cola, das culturas tudo, dos patrimônios, eu tinha uma professora que dizia que a gente tem que conhecer a estrutura e hackear ela por dentro. Eu ainda não entendi exatamente a aplicação desse conceito dela aí. Não sei também se ela consegue praticar isso na prática dela, aham, mas ela incentivava a gente a fazer isso. Então, aham, quando eu penso nesses órgãos aí, IFAM, Condefat, a galera aqui de São Paulo, não sei o quê, eu penso que a gente tem que dar um jeito de hackear a estrutura e fazer dar certo, sabe? sim. É, Eu acho que senão, a não sei. nossa função agora é pegar pelo chifre, né? E fazer sobreviver tudo isso com o que a gente tem em mãos e tentando melhorar, né? Assim, tentar Sim. salvar, salvaguardar, né? Salvar a nossa atuação, né? E conscientizar as pessoas da importância de todas essas atuações, né? Em Uhum. relação à preservação da memória, da identidade. E, enfim, tentar melhorar o sistema mesmo, para que Sim. tudo isso sobreviva, né? Porque realmente tá cada vez mais difícil. A gente tem problemas muito similares, essas dificuldades em relação à nossa área são muito similares, né? Eu vejo que Uhum. todo mundo trabalha com patrimônio cultural, passa por essas dificuldades também, isso é muito triste, né? E aí, mais um Uhum. motivo para a gente se unir, né? Se unir ainda mais, cada um conhecer ainda mais o trabalho do outro, se fortalecer, se unir, integrar todo mundo, né? Isso é muito importante. A gente vem reforçando isso aqui a cada live, né? A cada convidado. E muito obrigada, Marina, por aceitar o convite. Você Eu que é agradeço. maravilhosa. Eu que Mais agradeço. uma Muito vez, quem obrigada. entrou depois aí, a gente tem 30 segundos, vai cair a qualquer momento.